Bom dia, cumprimento a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria deixar, nessa manhã, uma passagem, que o Senhor falou comigo nessa manhã dentro do ônibus, que se encontra em 1 Reis, Nós vamos caminhar um pouco, para entender o que Deus ele quer falar com cada um de nós, amém? Então disseram-lhe os seus servos buscarem para o rei nosso Senhor uma moça virgem, para que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso Senhor se aqueça. E buscaram por todos os ternos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém, o rei não a conheceu, Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão, Aqui no capítulo 5, já começa com Adonias, querendo tomar o lugar, assim que Davi viesse falecer, sentar no trono de Davi, sendo que o Senhor, ele já tinha preparado um rei para reinar, naquela região, que era o rei Salomão, amém? Então Adonias, ele tentava acabar, com esse reinado, se autotitulando já, rei de Israel, de Israel, Então, o que acontece? A mãe de Salomão, o profeta Natã, chegou até a Betseba e falou com Betseba que Adonias já tinha até matado, bois para poder fazer a festa, porque ele iria tomar o reinado, ele iria reinar após a morte do pai, o rei Davi. Então Betseba, o profeta Natã, deu um conselho para Betseba, que Betseba fosse adiante de Davi e conversasse com o Davi, porque o rei Davi, ele não sabia o que estava acontecendo, o que o Adonias estava fazendo. Sem a autorização do pai, ele já se autotitulava rei, de Israel. Então, a Betseba, ela chegou ao rei, Ela chegou ao rei e disse: eis que tu ainda ia falando que o rei, eu também entrarei, pois, isso Natã falando com ela, que ela iria, chegar ao rei Davi e iria falar com Davi, que logo após ele entraria, porque tudo que nós fazemos, o Senhor nosso Deus, ele conhece nosso coração, ele conhece o nosso caminhar, Então, então Betseba entrou no quarto do rei, na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisnag, a sunamita, servia ao rei, e Betseba incluiu a cabeça
inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse: ó rei, que tens a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, né? Porque o rei Davi, ele já tinha falado que Salomão ele iria reinar após a partida de Davi. Após a partida de Davi, o Senhor já tinha preparado Salomão pela sabedoria que Salomão pedia ao Senhor e que o Senhor acabou, né, concebendo a Salomão. Salomão ele não fazia nada sem que não pedisse, sem que não se prostrasse, né, na presença do Senhor, sem que não botasse o seu rosto no pó e clamasse a Deus, né, pela sabedoria, para que ele viesse direcionar ele no que ele deveria fazer, né? No dia de hoje, nós trazendo essa passagem para nós, quantos Adonias têm, né, tentado nos derrubar, quantos Adonias têm tentado, né, tomar o nosso ministério e tem nos abatido, tem tentado tomar muitas das vezes aquela oportunidade de crescimento no nosso trabalho, né, na nossa casa. Quantas pessoas têm, quantos Adonias têm entrado na nossa vida para dizer que nós não iríamos conseguir, né, salvar os nossos filhos, a nossa casa, o nosso casamento, né, o nosso noivado, a nossa vida sentimental. Quantos Adonias têm se levantado para dizer que o Senhor é na vida dele e que ele iria reinar, ou seja, Adonias, ele queria aparecer sem, né, a autorização, sem a permissão de Deus, porque Adonias, ele não buscava o Senhor. Adonias, ele não se prostrava ao Senhor, né? Diferente de Salomão. Salomão ele buscava. Então que nós nessa manhã nós não venhamos, porque se Betseba tivesse desistido assim que o profeta Natan falou com ela, se ela tivesse desistido, né, o rei Salomão ele não seria rei. Mas Deus ele sabe do propósito que tem na vida de cada um de nós. Deus ele sabe aonde que nos coloca, amém? Deus ele sabe, né, até onde nós podemos chegar, que nós não venhamos ser, né, um cristão receoso, que nós venhamos ter confiança na promessa de Deus, porque se Deus ele falou, igreja, que ele iria nos exaltar, que nós venhamos não se preocupar, venhamos descansar no Senhor, amém? Que nós venhamos descansar no Senhor, esperar no Senhor, porque no momento certo, oportuno, o Senhor ele vai nos exaltar, assim como fez com o rei Salomão. Se nós andarmos conforme a palavra, se nós andarmos conforme o Senhor quer, o Senhor irá nos honrar conforme ele honrou Salomão. Betseba, a mãe de Salomão, se tivesse desistido, quantas mães têm desistido dos seus filhos? Quantas mães já têm entregado seus filhos nesse mundo de tráfico, de droga, nesse mundo, né, perdido? Quantos Adonias têm abraçado, né, os nossos filhos, né? Eu falo os nossos filhos porque eu tenho que me incluir, amém? Então, que nós venhamos ser como a Betseba. Ela foi na presença do rei. E quando o rei se levantou, o que a palavra quer dizer? Quando Deus ele se levanta, quando uma pessoa
quer nos derrubar, ele levanta do trono dele para nos exaltar, mas não é para que nós venhamos nos glorificar, é para que nós venhamos ver que Deus, ele é na nossa vida. É para mostrar que Deus, ele nos preparou para fazer a obra dele com exatidão, com sinceridade. Amém? Então que nessa manhã nós venhamos ser como Betseba, nós venhamos nos prostrar diante do Senhor, mostrar para o Senhor as nossas dificuldades, apresentar ao Senhor, todos os Adonias da nossa vida, que nós venhamos mostrar a Deus e entregar na mão do Senhor e descansar. Quando eu falo descansar, é porque o Senhor, ele está trabalhando naquilo que cada um de nós colocamos na mão dele nessa manhã. Amém? Que o Senhor venha abençoar, venha fortalecer, venha dar mais fé, mais confiança para cada um de nós, para que nós venhamos ser como a Betseba, que se prostrou perante o rei Davi e colocou para ele, o que estava acontecendo, porque o rei Davi, ele não sabia. Muitas das vezes, o Senhor, ele sabe o que a gente está passando, porque ele é Deus. Ele é Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é alfa, ele é o ômega, O Senhor, ele sabe, mas ele quer da gente atitude, ele quer da gente ação, ele quer da gente que nós colocamos, a nossa fé e a nossa confiança nele e entregamos todos os nossos medos, nossas inseguranças, as pessoas que nos perseguem, que o Senhor, ele quer que nós entregamos todos os Adonias nas mãos dele, que nós não venhamos fazer nada com as nossas próprias mãos, que nós venhamos nos prostrar. Se nós orarmos, clamar ao Senhor, o Senhor, ele entra com providência. O Senhor, ele está esperando uma atitude de cada um de nós. O Senhor, ele está esperando para se levantar do trono e nos exaltar. Mas é nos exaltar para fazer a obra, é nos exaltar para buscar os que estão perdidos. Nós não temos que se preocupar com a nossa casa, porque a partir do momento que nós estamos fazendo a obra do Senhor, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor, ele cuida de todos os nossos familiares e parentela. Então que nós venhamos entregar a nossa família nas mãos do Senhor em meio a essa pandemia, em meio a tantas coisas de desemprego que está acontecendo, e viemos a fazer a obra do Senhor, porque a partir do momento que nós tomar essa posição, descansar no Senhor e ir para a seara, para pescar essas vidas, para fazer a obra do Senhor. Quantos Adonias têm levantado para dizer que você não sabe orar, que você não sabe pregar, que você não sabe evangelizar? Quantos Adonias têm levantado para dizer que Deus já falou para ela que você tem que ficar no banco? Ei, o Senhor não te chamou para o banco, o Senhor te chamou para a obra, o Senhor não te chamou para ficar sentado, o Senhor te chamou para a batalha, que nós venhamos batalhar, que nós venhamos ser como Betseba, que nós venhamos ser como Salomão, que tudo na nossa vida nós venhamos pedir, a Deus a direção. A partir do momento que nós colocarmos no nosso coração, e servir ao Senhor, e seguir ao Senhor, e fazer a obra dele com todo o amor, o Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém?
a paz do Senhor Jesus. Que todos venham ter uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. E não deixe nenhum Adonias querer te desanimar. Porque Deus, ele levanta, como o rei Davi levantou e exaltou Salomão. A palavra diz que quando Davi, o rei Davi, levantou da sua cama, né? E disse que o rei Salomão reinaria no lugar dele, a casa do rei Davi foi uma festa, uma barulhada. O que o Senhor quer dizer? Que muitos não vão entender o que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Muitos não vão entender. Então vai ter festa. Porque por onde nós passarmos, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor, eles vão nos ver como servos e servas do Senhor. Crentes valorosos, crentes que não têm medo, crentes que buscam pelas madrugadas, crentes que buscam no monte. Irmãos, que nós venhamos buscar os bens espirituais, porque as materiais o Senhor vai nos acrescentando. Um bom dia para todos. Que a quarta-feira venha ser abençoada, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aonde chegar esse vídeo, e creia que nessa manhã o Senhor, ele se levanta do trono e está te exaltando no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, no seu ministério. Amém e amém.